Alô? Você quer transformar a sua vida? Despertar mais harmonia e equilíbrio na sua vida? Revigorar o seu bem-estar e de toda a sua família com o poder do Feng Shui? Você quer descobrir esse segredo milenar para criar um lar que nutre a sua alma e realiza os seus sonhos? Feng Shui pode fazer isso por você. Mas o que é esse tal de Feng Shui, então? Todo mundo fala de Feng Shui, está em todas as revistas, tem diversos livros que falam desse sistema. Quase todas as pessoas bem-sucedidas usam essa técnica. Então, o que é o Feng Shui? Algumas fontes dizem que é uma técnica, outras fontes dizem que é uma arte. Os mais céticos dizem que isso não passa de mais uma crença para enganar os bobos. Será que é uma filosofia ou uma religião, talvez? Enfim, o que é? E tão importante quanto saber o que é saber o que esse sistema pode fazer pela gente, o que essa técnica pode fazer para ajudar a gente no nosso dia a dia. Porque no Oriente, todas as pessoas, dão muita importância ao Feng Shui. E isso há centenas ou milhares de anos atrás. Você vai ver que existem registros da aplicação do Feng Shui que remonta a 4.000 anos atrás, lá no Oriente. Então, por que é importante a gente conhecer o Feng Shui? Bom, para começar, vamos deixar bem claro uma coisa. Vamos deixar absolutamente claro que Feng Shui não é e nem faz parte de nenhum tipo de religião. É muito importante deixar isso claro logo no início. Feng Shui não é religião. Feng Shui não possui nenhuma cerimônia ou nenhum ritual que a gente precisa praticar. Qualquer que seja a sua religião, Feng Shui não vai interferir com ela. Feng Shui não vai desrespeitar a sua religião. Você pode ser católico, evangélico, muçulmano, israelita ou budista ou qualquer outra religião. Você pode ter ou não ter qualquer tipo de crença. Feng Shui não vai interferir com ela. A sua religiosidade e a sua fé, ou a ausência dela, vão continuar do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Quando eu comecei a estudar Feng Shui, muita gente dizia que se tratava de uma parte da liturgia da religião taoísta. Eu não gostei disso no início, mas depois eu vi que não era bem assim, isso não era verdade. Eu descobri que isso não passava de uma história, não passava de uma lenda que foi criada numa determinada época, para um determinado fim, não importa agora. Na verdade, foi a religião taoísta que incorporou a técnica do Feng Shui, não o contrário. A proximidade com a natureza da filosofia da religião taoísta fez com que o Feng Shui fosse incorporado às suas práticas. Eu sou cristão, por exemplo, nasci em uma família cristã e toda a vida estudei em colégios católicos. O que eu aprendi com o Feng Shui é que essa técnica propõe uma vida em harmonia com a natureza. Trata-se de uma técnica que está preocupada com o bem-estar das pessoas e com a preservação da natureza, com a preservação do meio ambiente, para que as pessoas vivam em harmonia com a natureza. E isso não tem nada a ver com uma religião específica. Pelo contrário, eu diria que Feng Shui está de acordo com todas as religiões, porque ela prega a ordem natural das coisas, as leis da natureza, e seguir as leis da natureza é o mesmo que seguir as leis de Deus, não é? Feng Shui também não é nenhum tipo de magia ou bruxaria. Não existe nenhum encantamento ou simpatia que você precisa fazer para aplicar o Feng Shui. Se alguém te disser que você tem que fazer algum tipo de mandinga, ou macumba, ou cantar um mantra, ou fazer alguma oração para ter um bom Feng Shui, pode desconsiderar a opinião dessa pessoa, porque ela não sabe o que está falando, não entende nada do assunto. Agora, isso não quer dizer que, dependendo da sua crença, da sua religião, uma oração ou uma prática religiosa, né, que a sua religião utiliza, não pode ajudar você a se sentir melhor. Claro que pode. É claro que pode. Uma oração é sempre bem-vinda.
tudo que te ajudar a se conectar com o poder superior, se conectar, fazer você ficar mais perto com Deus, tudo que te seguir esse sentido é bom, é positivo. Só que isso não é Feng Shui. Vamos separar as coisas. Feng Shui também é muito importante saber já. Já sabemos que Feng Shui não é religião, mas Feng Shui também não é decoração. A toda hora você vai ver nas revistas que Feng Shui vai decorar a sua casa. Isso não é verdade. Uma boa decoração, sem dúvida, pode ajudar o Feng Shui da sua casa a melhorar. Mas também pode piorar muito se for mal aplicado. Você pode ter uma casa extremamente bem decorada com um péssimo Feng Shui. E o contrário também é verdadeiro. Você pode ter uma casa com uma decoração simples, simplória mesmo, mas que possui um ótimo Feng Shui. Uma casa pode ser muito boa para uma pessoa e muito ruim para outra. E mais ainda, uma casa pode ser boa para você durante um tempo. Depois o tempo passa, aí as coisas começam a ficar ruins. A casa começa a te fazer mal. Você começa a não se sentir bem dentro da sua própria casa ou do seu escritório. O ambiente começa a te prejudicar. Ao invés de te alimentar energeticamente, ele começa a drenar você, drenar as suas energias. Você começa a se sentir cansado, sem ânimo, com sono, sem paciência, apático, angustiado. Você pode até começar a ter uma depressão. Você começa a se sentir desconectado com o seu ambiente, seja a sua casa ou mesmo o seu escritório. Há uma desarmonia que você não sabe bem explicar de onde veio, como surgiu, o porquê dela. Isso começa até a afetar os seus relacionamentos. Ocorre uma falta de, comunicação, e os relacionamentos pessoais começam a se deteriorar. Você percebe bloqueios na prosperidade, diversos obstáculos começam a surgir, problemas de saúde, problemas emocionais. Há uma falta de clareza, uma falta de direção. Você se sente perdido ou sem propósito claro na sua vida. Estresse, ansiedade, sensação de estagnação, enfim. Tudo isso são sinais claros que você tem um mau Feng Shui. Mas como a gente pode consertar isso? Como é que a gente identifica isso? Como é que a gente sabe se aquela casa é boa para a gente ou não? Como é que a gente sabe quando a casa deixou de ser boa para a gente? Como é que a gente sabe que está na hora da gente se mudar? Como é que a gente sabe essas coisas? E é isso que a gente vai começar a entender por aqui nesse canal. E só para te dar uma dica, dá uma olhada aí como é que está a tua vida. Nos mais diversos aspectos da tua vida, saúde, dinheiro, trabalho, amor, estudos, enfim, todos os aspectos. Muitas vezes, só uma mudança de quarto ou posicionamento diferente da sua cama já pode ser o suficiente para mudar a atmosfera das coisas e começar a te beneficiar. Uma coisa simples assim e a sua vida começa a melhorar. Você começa a se sentir melhor. Uma mudança de direção. Claro que isso não vai acontecer do dia para a noite, leva um tempo nisso. Mas como saber essas coisas? Será mesmo que isso não passa de uma grande superstição? Mais uma dessas fantasias, uma dessas maluquices que existem para vender revistas, livros? Ou talvez isso não passa de uma crença para a gente se agarrar quando a gente está muito no desespero? Não. Não é nada disso não. Feng Shui existe há milênios. Existem registros de Feng Shui com mais de 4.000 anos. Existem sites arqueológicos que ainda estão sendo escavados que datam de mais de 4.500 anos. Outros já foram encantados com 6.000 anos, que apresentam algum tipo de Feng Shui, uma espécie de Feng Shui neolítico. Existem tumbas cujo formato e a disposição dos corpos e dos utensílios, naquela época as pessoas eram enterradas junto com as suas coisas, com seus objetos, com seus utensílios. Então ficavam botavam tudo junto nas tumbas. Então existem
tumbas, que a gente vê que a disposição dos corpos mostram claramente que tudo foi colocado seguindo um padrão de posicionamento em relação ao relevo e aos pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. A gente sabe disso porque esse padrão se repete constantemente nas várias tumbas que já foram encontradas e ainda estão sendo encontradas, né? Naquela época não havia revistas, livros na internet, né? Não havia nenhuma razão comercial por trás disso. Mas as pessoas já davam muita importância para o Feng Shui. O nome era outro, inclusive, né? Não era Feng Shui. O termo Feng Shui apareceu bem mais tarde. Naquela época, no começo, né, esse conhecimento de Feng Shui se chamava Kanyu, que significa caminho do céu e caminho da terra. Né? No começo, Kanyu, ou Feng Shui, era usado para enterrar as pessoas, inclusive. Né? Essa técnica de enterrar as pessoas com Feng Shui se chamava Injia. Traduzindo, significa casa Yin. Era o Feng Shui para os mortos. Se acreditava que, cuidando bem dos mortos, os mortos iriam, de alguma forma, olhar para a gente, cuidar da gente lá do outro mundo. Bom, o tempo passou e os sábios, os mestres da época, começaram a aplicar o Feng Shui para os vivos. Esse já era, então, o Yangjia, casa Yang. Tinha o Yinjia para os mortos e depois veio o Yangjia para os vivos. Acho que de alguma forma eles perceberam que cuidar dos vivos era muito mais importante do que cuidar dos mortos. Mas enfim, o fato é que até hoje Injia ainda é usado no Oriente, na China, e custa muito caro. Né? Alguns mestres que me ensinaram, com quem eu estudei, ainda são chamados para escolher um bom lugar para enterrar um parente de alguém importante, enfim. Ainda são chamados para identificar um site mais adequado para o enterro. É uma técnica que ainda existe e custa muito caro. Mas vamos deixar o Injia para lá. Vamos voltar para os vivos. Né? Feng Shui estuda as linhas de energia da natureza. Como essas linhas de energia influenciam o ambiente e como esse ambiente interage e se relaciona com as pessoas. Por mais cético e desatento que você seja, você não pode ignorar a existência de energias ao nosso redor. Com certeza, com toda certeza, você já entrou em algum lugar, em um ambiente e sentiu uma sensação diferente. Às vezes boas, às vezes ruins. Você não soube bem explicar o porquê e também talvez nem tenha dado muita importância na hora, mas o fato é que instintivamente você percebeu uma diferença na atmosfera, uma mudança no ar. Tinha alguma coisa estranha naquela atmosfera daquele ambiente que você entrou. Você que é cético, não gosta de admitir essas coisas, porque isso vai acabar gerando perguntas inconvenientes que você pode preferir evitar, não é? Mas o fato é que você percebeu, admitindo ou não, você sentiu uma diferença. Na verdade, essas energias, que os chineses chamam de Qi, elas existem. É uma energia real, é um fluido universal real. Os chineses chamam de Qi, os japoneses chamam de Ki, os indianos chamam de Prana, os gregos chamam de Pneuma, o pessoal do Havaí lá chama de Tani. Cada cultura tem a sua própria denominação para essa força invisível que governa a vida. A existência do Qi ainda não foi totalmente comprovada cientificamente, mas isso não quer dizer muita coisa. A comprovação da energia elétrica, dos raios-x, da radioatividade, das micro-ondas e muitas outras energias só foram feitas muito tempo após terem sido consideradas elas antigamente eram consideradas como forças misteriosas da natureza. Aqui no Ocidente, a gente não tem um termo, uma palavra que traduza bem o termo Qi. Ao contrário da palavra energia que a gente costuma usar, a palavra Qi em chinês possui muitos significados acoplados. A qualidade dos ambientes, o poder do sol, da lua, da terra, os estados do tempo, a força condutora dos animais, dos seres humanos, todo esse conjunto de energia faz parte do Qi. Todas as coisas possuem um Qi.
tudo tem um Qi particular. Feng Shui é uma técnica que busca o equilíbrio, nem mais, nem menos. Equilíbrio é a palavra-chave. Então, Feng Shui é um antigo sistema prático e filosófico e bastante complexo que se originou no Oriente, mais precisamente no que hoje a gente chama de China, que envolve uma compreensão profunda das relações entre os seres humanos e o ambiente em que eles vivem. O Feng Shui busca criar uma harmonia entre as pessoas e o espaço físico, considerando aspectos como localização geográfica, o terreno, a arquitetura, o design de interiores, disposição dos móveis, objetos, a iluminação e outros elementos presentes em um determinado ambiente. Esse sistema ou técnica se concentra na harmonização das energias ou do Qi presentes em um ambiente para promover o bem-estar e o equilíbrio. Feng Shui se baseia na convicção de que o ambiente físico, como uma casa ou um escritório ou qualquer outro espaço habitado, possui uma energia específica que influencia a vida das pessoas que ocupam esse ambiente. Então, por meio da organização consciente e da disposição dos móveis, objetos, o Feng Shui busca criar um fluxo harmonioso de energia, do Qi, né? De modo que ele flua de maneira equilibrada e beneficie os ocupantes do espaço, né? O objetivo final do Feng Shui é criar um ambiente que apoie a saúde, o sucesso, a prosperidade, a felicidade e a harmonia das pessoas que habitam, maximizando o fluxo positivo de energia, de Qi, minimizando qualquer influência negativa. Feng Shui possui alguns princípios básicos que você já deve ter ouvido, né? Yin Yang, por exemplo, né? O Yin Yang são conceitos fundamentais no Feng Shui. Yin representa a energia feminina, passiva, escura, receptiva, enquanto o Yang representa a energia masculina, ativa, clara, assertiva, vibrante, né? O equilíbrio entre Yin e Yang é essencial para criar um ambiente, uma harmonia energética num ambiente. Outro fundamento do Feng Shui são os 5 elementos, que representam diferentes qualidades de energia, não é? Você já deve ter ouvido falar dos 5 elementos, né? Cada elemento possui características específicas e simboliza diferentes aspectos da natureza, não é? Eles interagem entre si de maneiras complexas e são usados no Feng Shui para equilibrar as energias de um determinado espaço, não é? São madeira, fogo, terra, metal e água. Então a madeira representa o crescimento, a vitalidade, o renascimento. A energia da madeira está associada à criatividade, ao desenvolvimento pessoal e à expansão. Ela se simboliza pela cor verde e é usada para promover o crescimento, inspiração, renovação, criatividade, enfim. Fogo, o elemento fogo, no Feng Shui simboliza a paixão, denso, né? A energia, a transformação. Está sempre associado ao calor, à luz, à atividade intensa. Fogo é considerado o elemento mais poderoso que pode trazer motivação, entusiasmo, sucesso, mas pode também atrapalhar muito se for mal aplicado, né? Dentro de um determinado espaço, de um determinado ambiente, o fogo pode ser criado de várias maneiras para equilibrar esse ambiente, né? Aí a gente tem a água, né? A água no Feng Shui está associada à fluidez, ao fluxo, à intuição, à sabedoria. Simboliza a capacidade de se adaptar, de se renovar, de encontrar soluções criativas, né? A presença de água, do elemento água, pode equilibrar bem um ambiente, né? Tem o elemento metal, que representa a precisão, clareza, força, organização, frieza. Simboliza a estrutura, disciplina, capacidade de se concentrar. Representa, metal está associado à inteligência, comunicação, programação. A gente tem o elemento terra. Terra no Feng Shui representa estabilidade, segurança, nutrição, ancoragem, né? Uma coisa firme. Simboliza solidez, sustentação, conexão com a terra, né? Está associado à saúde, equilíbrio emocional, estabilidade financeira. Bom, enfim, mas olha só, Feng Shui,
como qualquer outra técnica, não pode resolver nenhum problema se você não estiver sintonizado com você mesmo, sintonizado consigo mesmo. Um bom Feng Shui cria ambientes onde o Qi flui suavemente. Isso vai criar condições favoráveis e novas oportunidades vão surgir com isso. Mas você precisa estar atento para ver isso. Você tem que estar pronto, atento, presente. A aplicação do Feng Shui possibilita situar a pessoa dentro de uma casa ou de um escritório com as melhores vantagens para ela. A gente vai determinar as direções e localizações mais favoráveis e auspiciosas para uma determinada pessoa. O propósito, né, o propósito do Feng Shui é fazer com que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível as energias que já existem ali. O Feng Shui vai permitir o surgimento de novas oportunidades de crescimento profissional, vai estimular os relacionamentos, proteger a saúde, afastar as chances de ocorrer acidentes e desastres, não é? Afastar as dificuldades, as obstruções que acontecem na vida da gente. Entre outras palavras, um bom Feng Shui é capaz de criar um ambiente onde você vai poder viver melhor. Conhecendo o Feng Shui, você vai entrar num mundo de fluxos de energia, num mundo todo novo, onde você vai ser capaz de interagir com as forças da natureza. Na natureza, tudo nasce, se desenvolve e padece. Na natureza, tudo possui uma ordem clara, uma espécie de roteiro. E quando a gente fala de natureza, a gente está falando também de universo, né? O universo, o cosmos. Segundo Carl Sagan, um astrônomo famoso americano, o cosmos é tudo que existe, tudo que já existiu e tudo que existirá. Eu acho essa uma definição perfeita de cosmos. Nós fazemos parte disso, nós fazemos parte do universo. Quando a gente começa a estudar o Feng Shui, a gente percebe que tudo ao redor está conectado. Tudo está interconectado na natureza, no universo, no cosmos. Então a gente é influenciado pela natureza ao nosso redor. Isso não é difícil de entender. Tem gente que gosta de praia, outras pessoas preferem montanha. Tem gente que gosta de ficar no meio da multidão, outras pessoas preferem ficar sozinhas. Tem gente que gosta de ambientes silenciosos, outras preferem ambientes barulhentos, dinâmicos. Alguns gostam de ficar ao ar livre, outros não, preferem ficar dentro de casa. Isso é fácil de entender, não é? É bem intuitivo. Isso significa que nós somos diferentes, mas mesmo assim somos influenciados pelos ambientes. Os ambientes construídos são influenciados pelo meio ambiente onde eles estão, onde eles foram construídos. E assim tudo vai se conectando. Olha o Sol, por exemplo. O Sol é uma estrela que fica a milhões de quilômetros da Terra, mas mesmo assim ele nos aquece, ele regula o clima e sustenta todos os seres vivos, todos. Mas o Sol é apenas uma estrela. Existe mais de 1 milhão de outras estrelas como o nosso Sol. Muitos até mesmo maiores que o Sol, né? Muitas estrelas são muito maiores que o Sol, milhares de vezes maior. E o interessante é que, olha só, todas essas estrelas seguem as mesmas leis naturais, seguem as mesmas leis da física. Incrível, né? Mas as mesmas leis da física que regem a vida no nosso planeta, no nosso dia a dia, também regem tudo no universo. As mesmas leis. Mais interessante ainda é perceber que nada é estático. Tudo muda. Na natureza e no universo, tudo muda. E toda essa mudança, ela é regida por regras específicas. Existem normas e leis que, né, regem a natureza. Nada é aleatório. As mudanças na natureza não são aleatórias. Nós vivemos em um mundo onde as coisas mudam, mas mudam de acordo com alguns padrões. Existe uma ordem, tudo tem uma razão. Até quando a gente considera uma ocorrência qualquer, né, um acontecimento qualquer como uma coincidência, em verdade existiu uma razão. Não existem coincidências. Qualquer cientista sabe que uma coincidência não passa de uma anomalia científica. Verdade. Uma coincidência não é uma situação reconhecida pela ciência.
Para a ciência, tudo tem uma razão, tudo tem uma causa. E tudo tem. Nossas ações geram consequências, por mais que a gente não queira reconhecer. Robert Stevenson disse uma vez: todo mundo, mais cedo ou mais tarde, se senta para um banquete de consequências. Mas enfim, se tudo segue esse padrão de causa e efeito, então existe uma ordem no universo. E algumas leis são fáceis de observar, outras nem tanto. Mas isso não quer dizer que elas não existam. Se o Sol nasce no leste, ele vai se pôr no oeste. E amanhã ele vai nascer no leste novamente. Você percebe? Existe um padrão na natureza. Quando a gente desvenda esse padrão, e aí a gente passa a ser capaz de prever algumas coisas. Feng Shui segue esses padrões. Lembra o que eu falei? Os antigos traduziam e interpretavam a linguagem da natureza. Feng Shui se baseia nessa tradução. Feng Shui é, na verdade, a tradução das leis mais sutis da natureza. Nossa, o que pode ser mais desafiador para a gente do que desvendar um padrão da natureza? Ser capaz de aplicar esse conhecimento para melhorar a nossa vida. É o mesmo processo de captar a luz do Sol, a energia do Sol e transformar em energia elétrica. É a mesma coisa. O Sol está lá, no céu, pronto, todo dia trabalhando de graça para a gente. Por que a gente não vai aproveitar isso? Por que não aproveitar a energia do Sol em nosso benefício? Feng Shui segue o mesmo raciocínio. Tudo na natureza é cíclico. Depois do dia, vem a noite. A Lua tem suas fases, os seus ciclos. As estações do ano se sucedem ciclicamente. Tudo é cíclico na natureza. Os ciclos da natureza nos influenciam, quer a gente queira, quer não. Por que não usar esse conhecimento a nosso favor? O universo está aí, trabalhando direto, independente da nossa vontade. Por que não aproveitar isso em nosso benefício? As mudanças, elas são inevitáveis. Mas e se nós pudermos controlar ou prever alguma dessas mudanças? Pelo menos algumas. A mudança controlada certamente vai ser melhor do que aquela mudança que ocorre ao acaso, certo? Isso é Feng Shui. E tem mais uma coisa. É fundamental ter comprometimento. Comprometimento e disciplina. Sem comprometimento pessoal, a gente não chega a lugar nenhum. Feng Shui pode harmonizar a sua casa, a sua vida, as suas amizades, sua saúde, seus relacionamentos amorosos. Mas isso também depende de um comprometimento pessoal seu. Abre as suas portas para uma nova perspectiva com Feng Shui. Deixa o Feng Shui guiar você rumo a uma vida com propósito, com significado, uma conexão profunda com o mundo ao seu redor. Feng Shui é um estilo de vida. Vamos em frente. Vem comigo. E tenha um bom Feng Shui.